tarde a todos. Que Jesus, o Mestre das nossas vidas, nos abençoe a todos, hoje e sempre. Quando nós chegamos à casa espírita e vamos para a orientação, passamos para a orientação, nós somos orientados por uma pessoa que vai nos dar conselhos sobre aquilo que nós estamos precisando no momento e vai nos aconselhar a fazer o Evangelho no lar. Inclusive, é distribuído um folhetinho explicando como fazer o Evangelho no lar. Um grande número de pessoas está chegando pela primeira vez na casa espírita e ainda não tem aquela consciência da necessidade dele fazer a parte dele também no tratamento que a casa vai oferecer. A espiritualidade nos diz que a casa espírita faz pelo assistido 10%. E que o assistido tem que fazer por si próprio 90%. E nesses 90% está o esforço do assistido em se melhorar, em procurar fazer mais preces, a ter uma ligação maior com o plano espiritual superior e aprende a harmonizar a sua casa. Porque vejam só, a gente vem na casa espírita, então é esse ambiente todo de paz, de amor, de serenidade, de oração. Esse espaço aqui é como se fosse um oásis no deserto da vida, né? Nesse mundo tão conturbado que a gente vive, um espaço como esse aqui é uma bênção, é um verdadeiro oásis. Mas aí a gente sai daqui. Tomou o passe direitinho, mas vamos para a casa. E a nossa casa nem sempre está harmonizada. Em grande parte das ocasiões, os problemas lá na nossa casa são os responsáveis pelos nossos desajustes. As desavenças familiares, os vícios. Algumas famílias têm pessoas viciadas em casa. E a nossa casa não é um oásis de paz como nós gostaríamos que fosse. Então, o que compete a gente fazer? Fazer pela nossa casa um pouco do que nós recebemos aqui dentro. Levar esse amor que a gente recebe aqui, essa harmonia, para o nosso lar. E a prática do Evangelho do Lar é o caminho para isso. Como fazer o Evangelho no lar? As pessoas que nunca fizeram relutam. Acham muito difícil. Eu não consigo reunir a minha família? Imagina, cada um está no seu quarto com a sua televisão e o seu computador. Outro chega à tarde para comer, ninguém tem hora para estar em casa. Um chega às 10 horas, outro chega à meia-noite. Eu não consigo reunir a minha família para fazer o Evangelho no lar. A gente sempre pode achar um jeitinho. Tem uma hora que todos estão reunidos em casa. E aí o que a gente faz? A gente marca um dia e uma hora para fazer o Evangelho no lar. E a gente convida as pessoas que estão ali. Pode não estar toda a família, mas se tiver 2, se tiver 3... que seja feito o Evangelho no lar com as pessoas que estiverem ali. Bem, nós convidamos todos que estão para fazer. Só que nós precisamos respeitar o ponto de vista de quem não quer fazer. Tem pessoas da família que vão dizer, não, eu não quero participar disso. Prefere ficar no computador, prefere ficar na televisão. Problema de cada um. A oportunidade está sendo dada para todos. Mas se a pessoa não está preparada ainda, a gente respeita. O que a gente não pode é querer obrigar
todos os familiares a fazerem o evangelho no lar contrariados. Não vai valer nada o evangelho numa mesa com todo mundo emburrado. Não é verdade? Tem que ser um ato de amor. Todos têm que estar ali de coração aberto, fazer aquilo com alegria. Então, o que a gente faz? Reúne aqueles que querem fazer, senta-se em volta de uma mesa, mas isto não é uma regra obrigatória. De repente, todo mundo quer fazer nos sofás da sala, sentado mais confortavelmente, que seja. Não tem importância, pode ser na mesa da cozinha, na mesa da sala, sentados no sofá da sala de visita. O importante é fazer o evangelho. Desliga-se televisão, rádio, seja o que for que estiver ligado, tira-se o telefone do gancho, porque, coisa, na hora de fazer o evangelho no lar, o telefone toca. É incrível. Então, a gente desliga para não ter esse contratempo de atender o telefone, às vezes por longas conversas, e atrasar o evangelho no lar. Tem que ser respeitada a hora certa do evangelho. Vamos supor que você está fazendo o seu evangelho no lar, vocês já estão se preparando, chega visitas. A campainha toca e você recebe as suas visitas. Bom, o que você vai fazer? Você vai convidar as pessoas. Olha, nós somos espíritas, nós temos a prática do evangelho no lar, é uma leitura edificante do evangelho. Você gostaria de participar conosco? Isto nos daria muito prazer. Ora, vai que a pessoa fala que não quer. E se a religião da pessoa for outra? Ela vai dizer, não, eu não quero, a minha religião não faz isso. Você vai pedir para as visitas se retirarem porque é hora do seu evangelho, ou você vai deixar as pessoas ali na sala e você vai para outro cômodo com a sua família fazer o evangelho? É claro que não, né, gente? Bom senso acima de tudo. Evangelho é amor e não pode ser feito com fanatismo. Então, simplesmente se cancela o evangelho. Atende as visitas, faz sala, conversa. Quando as visitas forem embora, se a família achar conveniente, se não for muito tarde, faz-se o evangelho fora de hora, mas se faz o evangelho naquele dia. Se não for possível, se todo mundo tiver que sair, suspende o evangelho naquele dia. Na outra semana, no mesmo dia, no mesmo horário, se faz o evangelho. Então tem gente que pensa assim, mas se eu cancelar o evangelho, o plano espiritual vai abandonar minha casa. E não vai vir mais. Gente, o plano espiritual superior não desampara ninguém. Não é por causa de um transtorno que o plano espiritual vai embora e não vai mais nos amparar. Então, com esta cúpula que nós formamos na nossa casa, porque nós formamos uma cúpula do evangelho, o plano espiritual se prontifica a estar ali toda semana, naquele dia, naquele horário, para nos amparar. E mais, quando nós começamos a fazer o evangelho no lar, o plano espiritual coloca em cima da nossa casa ou em cima do nosso prédio uma bandeira branca. Isso significa que ali, naquele lar, se faz a prática do evangelho no lar. E aquele lar está pronto para ser um pronto-socorro espiritual. Às vezes, os mentores precisam socorrer uma pessoa de emergência. Precisam dar amparo a um espírito que está perambulando por aí. O mentor vê a casa que tem uma bandeira branca no teto. Ele leva o espírito para lá, para ele ouvir as lições do Evangelho de Jesus. Então, é um trabalho abençoado que nós estamos fazendo para nossa família e para muitos espíritos que nós nem podemos ver e nem sabemos, mas o plano espiritual sabe quem precisa ser auxiliado naquele momento. Existe em Palmelo, no estado de Goiás, a única cidade espírita do mundo.
É uma cidade inteira espírita, todas as famílias são espíritas. E uma vez o Dr. Bezerra de Menezes disse, num trabalho mediúnico, que era a coisa mais linda chegar em cima da cidade de Palmelo e ver todas as casas com bandeiras brancas no teto. Que aquela cidade era realmente um grande pronto-socorro espiritual. Então, nós fazemos isso, sentamos em volta da mesa, não há necessidade de nenhum tipo de ritual. Não se coloca imagem de santo na mesa. Não se acende velas. Velas não se acende de jeito nenhum, porque vela não serve para nada. Vela não ajuda espírito em nada. Não se põe fotografias na mesa para rezar para fulano, para ciclano. Nada disso. Apenas o Evangelho e um livro de mensagens edificantes, como Vinha de Luz, O Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Respostas da Vida, que são livros de lições curtinhas. Então, nós nos sentamos na mesa com a família, fazemos uma prece simples, um Pai Nosso. Em seguida, alguém da família é destacado para ler uma leitura desses livros, para preparar o ambiente para o Evangelho, harmonizar. E, em seguida, alguém lê uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser feito de duas formas. A gente pega o Evangelho, abre aleatoriamente, vai cair numa página e a gente vai escolher o título, porque na página nem sempre tem títulos, mas a gente escolhe na página que a gente abriu. Aqui, por exemplo, tem, não dá para vocês verem, mas aqui na página do lado direito está: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Essa lição é para nós todos, abrimos aqui juntos, tá vendo? Então, a gente lê um trecho, não precisa ler o capítulo inteiro, a página inteira. Em seguida, alguém vai convidar os participantes a fazerem um comentário do que entenderam daquela lição. Mas é importante que se dê a oportunidade a todos. Todos podem se manifestar. Então, um vai dizer, olha, eu entendi isso assim, assim. O outro vai dizer, não, eu entendi de outra forma, mas serviu para mim. Então, vão sair vários comentários, mas que não se fuja daquele assunto. Não adianta querer comentar o Evangelho contando, por exemplo, lá no meu trabalho eu estou com um problema assim, porque é assado, porque minha namorada... Não se misturam assuntos. Os comentários são feitos sobre a lição que caiu. Né? Em seguida, depois da leitura feita, é hora de se fazer uma vibração. Então, ali nós vamos estar prestando uma caridade. Evangelho é caridade. Nós vamos fazer uma vibração de amor para todas as pessoas que moram na casa. Para ninguém de fora. Ninguém vai vibrar para a comadre, para a tia, para a prima, mesmo que estejam doentes. Não é o momento. A vibração, pedindo-se proteção, pedindo saúde, pedindo paz, apenas para as pessoas que residem na casa, para mais ninguém. E muito menos para desencarnados. Não, o Evangelho no lar não tem cúpula para esse tipo de atendimento. Vibrações para desencarnados, para pessoas doentes em hospitais, isso deve ser feito na casa espírita.
Para isso, tem aquela caixinha de vibrações ali na frente, né? E tem todos os trabalhos da casa especializados. É só chegar aqui na recepção e dizer, olha, eu estou com um nome aqui de uma pessoa que precisa de uma vibração, mas é um caso grave e urgente. E a pessoa, o atendente vai encaminhar para um trabalho especializado. Por que a gente não pode fazer isso em casa? Mas a gente não está fazendo caridade, está fazendo uma vibração. Então, por que não envolver as outras pessoas? Porque acontece o seguinte, a gente vai acabar transformando o evangelho no lar em trabalho mediúnico. E aí as coisas complicam. Aí começam a chegar espíritos necessitados em busca daquele trabalho mediúnico que foi estabelecido naquela casa. Entenderam? Então, não se deve fazer. A vibração é apenas para as pessoas que estão ali na casa, mesmo o familiar ausente, pode-se pedir por ele. Olha, vamos estender as nossas vibrações para fulano que neste momento está ausente, mas reside aqui nesta casa. Existe um outro ponto polêmico. Polêmico porque as pessoas têm mania de complicar as coisas. Água fluidificada. Então, tem pessoas que dizem assim, não se deve colocar um jarro de água na mesa para fluidificar, porque a água fluidificada só se fluidifica na casa espírita. Então, não devemos colocar água para fluidificar durante o evangelho no lar. Olha, é uma questão, cada casa tem o seu ponto de vista. A Federação Espírita, no culto do evangelho no lar que eles recomendam que se coloque um jarro de água na mesa. É claro que essa água, gente, ela só vai ser colocada se houver alguém doente na casa. Porque água fluidificada é remédio. E remédio é para quem está doente. Se não tiver ninguém doente, então não precisa da água fluidificada. Já soube, já conversamos com vários espíritas experientes, como o caso de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, o Tadeu lá de Araxá, todos eles sempre fizeram o evangelho no lar com um jarro de água. Se o plano espiritual fluidificar aquela água, é porque a família tem o merecimento de estar recebendo aquela fluidificação. Se não fluidificar, nós vamos beber água, não vai acontecer nada e tudo bem. Gente, o que não pode é a gente ficar com mistificações tolas, porque a doutrina espírita é tão linda, ela é tão limpa, ela é a doutrina da verdade, ela não tem segredos, ela não tem disfarces, ela é a doutrina da verdade. Agora, o mais importante no evangelho no lar é as pessoas assimilarem os ensinamentos do evangelho e colocarem em prática. Não adianta também fazer um evangelho lindo, ler uma lição maravilhosa, aí todo mundo comenta aquela lição com palavras lindas e levanta da mesa já falando palavrão, dando pontapé no cachorro. Não é isso. Então a pessoa tem que assimilar aquilo da lição e procurar pôr em prática nas suas vidas. É isso. O trabalho de transformação moral, que a gente aprende tanto na doutrina espírita, todos os expositores, todos os oradores espíritas falam na tal da reforma íntima. E nós devemos mesmo fazer a reforma íntima, porque é o único caminho para a nossa evolução espiritual. Nós nascemos puros e ignorantes, mas perfectíveis. Sabemos que pode levar 500 reencarnações, pode levar milênios,
Mas um dia nós vamos ser perfeitos. Por piores que nós sejamos, um dia nós vamos ser perfeitos. Porque esse é o nosso destino como filhos de Deus. Então vamos começar a nos melhorar. E melhorar em família, né? Durante a prática do Evangelho no lar e colocando em prática aqueles ensinamentos todo mundo juntos, é a melhor coisa do mundo. Harmonia, felicidade começa em família, começa em casa. A caridade começa em casa. Não adianta as pessoas saírem de casa fazer caridade lá fora, levando sopa para os moradores de rua, costurando roupa nos orfanatos, levando leite em pó no asilo, fazendo tudo. Se na casa dele ele não é capaz de um gesto de caridade, às vezes, de um bom dia, de um beijo, de um boa noite para um familiar. Coisas tão simples, né? Mas são gestos de amor, são gestos de caridade. Um bom dia para um vizinho, né? Mesmo que a gente não goste dele, mesmo que a gente não vá com a cara dele. Bom dia, sempre sorrindo. Ah, Deus é bom, Deus é Pai. E faz com que aquele dia seja bom para ele e para nós também. Tem muitas e muitas maneiras da gente evoluir. Basta a gente abrir o coração e seguir os ensinamentos de Jesus. Vocês já ouviram muitas vezes a frase dizendo que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não é isso? Todo mundo já ouviu isso. Não é exatamente assim. Jesus, ele veio ao mundo não para nos salvar. Ele veio para ensinar o caminho da nossa salvação. Porque nem ele pode nos salvar. Somente cada um de nós pode se salvar. Ele deixou os seus ensinamentos compilados no bendito Evangelho da redenção humana. Que se nós seguirmos, nós colocarmos em prática, nós vamos nos salvar, sim. Mas depende de cada um de nós. Nós poderemos, muitas vezes, ler o Evangelho. Muitas vezes, eu conheço gente que lê o Evangelho e lê o livro dos Espíritos de cabo a rabo várias e várias vezes. Muito bem, a gente pode ler inteirinho. Pode conhecer cada rua, cada esquina do Evangelho. Podemos conhecer Jerusalém de ponta a ponta. Podemos conhecer o Monte das Oliveiras, o Curumatim, onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Sabemos tudo de cor e salteado. Sabemos o capítulo, o versículo do Evangelho de quem escreveu o Evangelho. Mas se nós não colocarmos em prática, não adianta nada. Evangelho é para ser vivido. Não só lido, mas é para ser vivido. E para isso Jesus veio. Para deixar o caminho para a nossa própria evolução. A jornada é longa, é difícil. A jornada da evolução, a jornada da reforma íntima, da transformação moral, é muito longa e dolorida. Mas Jesus nunca disse que nós íamos receber flores por causa disso. Nunca foi prometido benesses para quem seguisse o Evangelho. Nós sabemos que vamos ter merecimento, sim, mas não que tenha sido prometido. Porque o próprio Jesus, o autor do Evangelho, ou seja, quem deu os ensinamentos para o Evangelho, morreu pregado numa cruz. Não somos nós que vamos querer receber flores por isto. A jornada é longa, mas passo a passo a gente caminha e chega lá. Desde que a gente não conte as pedras do caminho, mas sim os passos dados. Pode ser um passo, pode ser 2, pode ser 3. Um dia a gente chega no fim da caminhada. E quem vai estar no fim da caminhada nos esperando? De braços abertos,
nos dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir nunca mais viverá em trevas, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre vocês, sobre seus lares e seus familiares. Muita paz e muito obrigada.